Platão nasceu em Atenas, por volta de 428 ou 427 a.C. Desde sua juventude, notou na vida política o próprio ideal, a ascendência, a inteligência e suas atitudes pessoais. Tudo impelia naquela direção. Foi grande discípulo de Sócrates, o frequentando não para fazer da filosofia o objetivo da própria vida, mas sim para se preparar melhor, por meio dela, à vida política. Mesmo tendo esta como objetivo, após a condenação de Sócrates, decidiu se manter afastado das atividades políticas. Em Atenas, Platão fundou a Academia, e a mesma logo se afirmou e atraiu jovens e também homens interessados. Diferente de muitos outros filósofos, Platão escrevia suas obras em formato de diálogo, usando diversas pessoas da cultura grega como personagens, inclusive Sócrates sendo uma delas. Entre os diálogos, temos alguns exemplos. Apologia de Sócrates mostra o julgamento de Sócrates, sendo o mesmo o protagonista, onde é tratado das virtudes e do bem maior. Críton é discutido em tal diálogo sobre a restituição da injustiça, onde, através da razão, seria possível chegarmos na tese chamada de Revolução da Não-Violência. Eutífron é tratado do tema da santidade. Santo seria aquilo que é caro aos deuses, ou caro a todos os deuses, e também parte do justo. O diálogo não tira as devidas consequências. O próprio leitor deve tirar as conclusões. Protágoras. A obra-prima da juventude de Platão, em termos filosóficos e literários, a comédia aqui é a chave dialética. O texto transborda ironia. Aqui é tratado da ensinabilidade da virtude, levantando também o problema sobre a essência e unidade da virtude. Considera-se a criação da metafísica uma das principais descobertas de Platão, por dentre outros motivos, influenciar toda a filosofia posterior. A metafísica consiste numa ciência diferente das que estamos habituados atualmente. Em vez de buscar fins práticos, a metafísica busca a essência e origem das ações naturais, na qual poderiam ser encontradas em uma dimensão suprafísica do ser, uma espécie de ser não físico. A metafísica poderia ser considerada superior a todas as outras buscas do conhecimento, por justamente se tratar da origem de tudo. Na dimensão suprafísica, compreende-se a ideia como um componente do mundo das ideias. Para Platão, a passagem do mundo da suprafísica para o mundo natural viria através do demiurgo, no qual Platão expressa convicções semelhantes à teoria das ideias. O mundo das ideias, para Platão, seria justamente a dimensão metafísica por definir a essência do ser. As ideias seriam uma espécie de máxima de certo aspecto, comumente definidas pela expressão em si, como bem em si. Essas ideias definiriam o caráter não relativo de muitas coisas que conhecemos no mundo sensível. De tal modo, uma ideia aplicada no mundo sensível pode se tornar feia, mesmo que no mundo das ideias continue totalmente belo. Um dos conceitos mais utilizados por Platão seria o conceito de belo e feio, que seriam ideias da realidade suprafísica. O belo seria relacionado ao verdadeiro, o perfeito e imutável como qualquer ideia, ao passo que o feio seria o oposto, uma distorção do natural e do perfeito. O que conhecemos no mundo material, portanto, seria feio, tendo em vista que uma ideia da dimensão metafísica nunca seria perfeitamente representada. Justamente por esse motivo, Platão critica a arte, por ser uma imitação do natural, o que vamos aprofundar mais tarde. Escritores da antiguidade imaginavam a alma como um contorno de fumaça ou sombra, essa que manteria as coisas em movimento. Por isso, os mortos não se moveriam. A partir de Platão, porém, o conceito da alma recebe pautas mais conceituais. O corpo é transitório e passageiro, parte de uma estrutura. Já a alma é uma unidade intrínseca e imortal. Ela é quem te define. O corpo também pode ser visto como um abrigo temporário da alma. Platão reconhecia a alma do mundo, em teoria, o mais perfeito. O mundo seria a criação mais perfeita por justamente ser uma criação viva e inteligente, possuidor de alma, de tal modo, superando os seres não vivos e não inteligentes. O mundo seria então uma espécie de Deus visível, assim como os astros do firmamento, considerados deuses perfeitos e eternos, seres incorruptíveis sobre o firmamento.
Algo interessante de se notar é a ideia que Platão tem, que a alma é pertencente ao mundo das ideias, imortal, considerada a vida vital e superior ao corpo, sendo este normalmente apenas um mecanismo para a materialização da alma, uma ideia do mundo das ideias. De acordo com Platão, a alma tende ao máximo fugir do corpo. Justamente por isso, a morte não seria somente um processo que prejudicaria o corpo, mas também serviria para a glorificação da alma, permitindo à mesma viver uma vida sem obstáculos e limitações sobre o mundo inteligível. De tal modo, o verdadeiro filósofo deveria desejar a morte, sendo assim a filosofia o exercício da morte. A fuga do corpo é então o reencontro com o espírito. Platão distinguia a realidade em realidade inteligível, o objeto de conhecimento, e a realidade sensível, o uso dos sentidos para entender a realidade. Ele julgava a arte uma imitação do mundo real, sendo capaz de enganar uma vez que segue uma realidade sensível, que é uma imitação da inteligível, fugindo da verdade. A arte, quando imita a realidade de forma mais natural, é designada como mímese. Já quando a aparência de algo é imitada ou reproduzida, é chamada de simulacro. Desse modo, por ser uma cópia do mundo das ideias, Platão rejeita a arte em seu estado ideal, assim como a poesia, buscando substituir estas pela filosofia. No Gorgias, livro escrito por Platão, Sócrates faz a seguinte afirmativa: creio estar entre os poucos atenienses, para não dizer o único que tenta a verdadeira política, e o único entre os contemporâneos que a pratica. A tese que é apresentada em Gorgias é amadurecida e aprimorada na obra platônica República, onde é apresentado o estado ideal como manifestante na realidade da ideia do bem. É explicado também os motivos do Estado poder ser regido pelos filósofos e como se dá a corrupção de Estado. Algo interessante que também é encontrado na obra é a relação de igualdade que Platão estabelece entre homens e mulheres, coisa que não era comum na época. Amor platônico é um conceito que muitos de nós conhecemos nos dias de hoje, no qual relacionamos alguém que tem uma paixão por outra pessoa, porém que essa seja totalmente inalcançável por este primeiro. Apesar de possuir este nome, esta concepção não foi a que Platão concebeu. Para esse, o amor seria no primeiro nível o sentimento de atração, normalmente sexual, este que seria relacionado ao desejo de se eternizar, de tal modo que os filhos de um homem seriam sua continuação. Por outro lado, podemos avançar na concepção de amor, e a cada degrau que sobe-se neste conceito, chega-se mais perto ao mundo das ideias, indo dos corpos até a ciência, a arte e política, essas que expandem o conceito de beleza, porém não pode ser alcançado por humanos, tendo em vista que somos uma junção de alma e corpo, e o degrau máximo, fundamentalmente inteligível, seria restrito a deuses e seres puros. Mesmo não conseguindo nunca alcançar o conceito máximo, o homem deve buscar o conhecimento para se aproximar aos deuses, buscando evitar aqueles prazeres do mundo físico. É inegável a influência que Platão exerceu sobre pensamentos posteriores a ele, mas uma das influências mais peculiares e curiosas é a influência que o mesmo exerceu sobre o cristianismo. Em diversos textos do Novo Testamento é possível encontrar referências às ideias de rejeição do corpo, rejeição da matéria e do mundo terreno, coisa bastante semelhante à encontrada nos diálogos platônicos. Por exemplo, no diálogo de Fédon é possível encontrar o seguinte trecho: e enquanto vivemos, penso que estaremos mais próximos do conhecimento apenas quando evitarmos, o quanto pudermos, a familiaridade com o corpo e a comunhão com ele, exceto no que for absolutamente necessário, e não nos levarmos por sua natureza, mantendo-nos puros até que Deus nos liberte. Ideia bastante semelhante é encontrada nas cartas paulinas, em específico, Colossenses 3, 1 a 3, que diz o seguinte: portanto, se fosseis ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Ambas possuem referências à rejeição do corpo, à rejeição da matéria, em prol de um resgate divino que ocorreu ou ocorrerá. Outra presença do platonismo no terreno cristão é a influência que o mesmo exerceu sobre a filosofia patrística. Grandes nomes como Clemente de Alexandria e Orígenes beberam muito da fonte platônica quando se tratou de defender a fé e explicar certas doutrinas. Orígenes até mesmo chega a ser criticado posteriormente, pois defendia a pré-existência das almas, doutrina que foi originada do platonismo.
Platão também se faz presente na linguagem que os pais da igreja usavam para explicar a encarnação de Cristo e a Trindade, usando termos como homúsios e hipóstases, que remetem à antiga filosofia como forma de explicar a consubstancialidade da Trindade e as duas naturezas presentes em Cristo e a sua relação. Vendo até aqui, é possível entender a importância de Platão para o mundo moderno. Mesmo que termos como metafísica e alma recorrentemente pareçam muito abstratos, podemos dizer que, em certa medida, os aceitamos atualmente, seja por meio de crenças e religiões ou por meio da ética e da moral, que se fazem constantemente presentes em nossas vidas, principalmente na tomada de decisões e para outros fins utilitários. Temos realmente muito que aprender com Platão. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso trabalho. Espero que tenha sido útil de alguma forma. Obrigado pela atenção e até mais.